Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por essa manhã linda e gloriosa, estarmos na casa dele para adorá-lo, para prestar um culto de exaltação ao nome do nosso Deus. Irmão Celso pede para avisar que na próxima sexta-feira haverá madrugada do carinho com Deus. Os irmãos que estão integrados nesse trabalho evangelístico, que gostam de participar, venham participar para que o reino do Senhor Deus seja espalhado, seja anunciado em todos os lugares. Amém? Irmãos, nós estamos felizes por estarmos aqui nesta manhã com a responsabilidade de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. É bonito ver a igreja do jeito que está, muitos rostos lindos olhando para a gente, e confesso que dá um pouco de medo também, né? Porque estar aqui, irmãos, não é fácil não. Um monte de gente, um monte de olhos, né? Olho voltado para você. É olhos ou olhos? É olhos, né? Fica até nervoso. Deixa eu até beber um pouquinho de água aqui. Um monte de olhos voltados para você. Mas vamos seguir adiante. Vamos abrir a palavra de Deus na carta Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 37. Atos 2, do 37 ao 47. Eu vou convidar os irmãos mais uma vez a se colocarem de pé durante a leitura da palavra de Deus, e logo após nós iremos orar, falar com Deus mais uma vez, para que Ele continue na desse trabalho, e os irmãos poderão tomar assentos novamente. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortou-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos tomamos alguma atitude impensada no impulso da emoção. Aquele povo realmente estavam ali para ouvir o que Pedro estava dizendo. E mais interessante, irmãos, é o versículo 37, que tem uma palavra aqui que me chama muito a atenção. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se o coração. Difícil, né? Palavra diferente, compungir. Palavra grega para essa traduzida, traduzir essa palavra significa transpassar. Compungir, transpassar. É como se você pegasse uma espada e transpassasse o coração daquele povo que ali estava. Porque a palavra vem de encontro às suas atitudes, ao gesto que eles fizeram com Jesus. Lembra da trajetória de Jesus? Um dia ele entra em Jerusalém como quê? Como rei.
ovacionado, aplaudido, as pessoas tiravam suas vestes, traziam ramos, colocavam no caminho, para que onde o jumentinho em que Jesus estava montado, passasse e não tocasse com as patas no chão. E não era nem Jesus que estava pisando, era o jumentinho que ele estava montado. Um dia, eles fizeram isso, e no outro dia, eles condenaram Jesus a ser crucificado, ser morto. Então Pedro, ele traz a memória daquele povo exatamente isso. E o que me chama bem a atenção é que Pedro, ele não fala uma palavra de carinho. Olha, vocês precisam rever as suas atitudes, vocês precisam pensar naquilo que vocês estão falando. Não, Pedro fala assim: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. Aí nós começamos a perceber a história da igreja de Jesus Cristo, ou seja, a história, a nossa história. Nós somos a igreja de Cristo. E a Bíblia, a palavra de Deus, quando ela é pregada aos nossos corações, tem que acontecer algo em nossas vidas. E é exatamente o arrependimento, mas não é arrependimento superficial, não. É um arrependimento interno, que vem do fundo do coração, para que haja mudança, transformação, para que haja uma nova visão, para que você e eu possamos enxergar de uma forma diferente tudo aquilo que nós estamos praticando neste mundo. Sabe, irmãos, não adianta, o que Pedro está falando aqui é que não adianta você se arrepender superficialmente e passar pelas águas, se não houver uma mudança de atitude, uma mudança de mente, ou seja, metanoia, aquela mudança que vem lá do seu subconsciente, vem lá do seu interior, onde o seu coração é transformado pelo poder da palavra de Deus. E a igreja de Cristo que é beneficiada quando nós fazemos isso. Não é o pastor, não são os membros que estão arrolados, como eu falei na quarta-feira, no hall de membros da igreja, mas são aqueles que estão escritos no livro da vida, onde um dia, quando o Senhor Jesus voltar a este mundo para arrebatar a sua igreja, será chamado, será convocado à sua presença. Talvez nós estejamos preocupados com muitas outras atitudes, muitas coisas que têm acontecido no nosso dia a dia, estamos despreocupados, estamos relaxados com a nossa vida espiritual, com a nossa vida com Deus. E a Bíblia, nesse texto, ela nos chama a nossa atenção para isso. Não adianta estarmos escrito com o nosso nome no hall de membros se não estivermos bem com o Senhor Jesus Cristo. Qual é o seu papel? Qual tem sido a sua postura como igreja de Cristo? Quero falar para vocês uma coisa: se essas paredes estiverem aqui, será apenas um templo sem você, sem que eu esteja aqui com o coração aquebrantado na presença do Senhor para adorar ao Senhor. O que Pedro está falando aqui para aqueles homens, para aquele povo, para aquela multidão que está ali, que eles precisavam ter mudança de atitude, mudança de mente, mudança de postura. E eu ando um tanto quanto preocupado com a igreja de Cristo, com a minha vida, com a minha postura, como eu estou agindo diante de Deus. Como eu estou agindo diante de Deus? Será que eu tenho cooperado para que vidas sejam transformadas para a glória de Deus?
Será que eu tenho contribuído para que o Evangelho de Jesus Cristo seja levado de forma a que as pessoas venham a acreditar no poder de Deus? Não são apenas os milagres que nós presenciamos que deve demonstrar o poder de Deus, não. É a minha vida, é o meu comportamento no dia a dia que tem que demonstrar o poder de Deus na igreja de Cristo Jesus. Não adianta nada se eu não mudar as minhas atitudes, a igreja de Cristo perecerá. E nesse texto, quando eu comecei a olhar, a examinar, quando Deus começou a falar ao meu coração, eu comecei a observar todo o significado da palavra de Deus, todo o cenário da palavra de Deus. O versículo 41, ele me chama muito a atenção, que diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Que palavra? Será que era apenas o testemunho? Será que era apenas a palavra verbal que Pedro estava falando? Ou era a palavra demonstrada na vida de Pedro? Paulo fala assim: pregue a palavra, se possível for, fale. Irmãos, amados, nós somos o Evangelho de Jesus Cristo andando por essas ruas do Rio de Janeiro, da Vila da Penha, por onde quer que nós estejamos. Nós somos a imagem, nós somos o retrato, nós somos a cópia da palavra de Deus, e nós precisamos fazer isso com a convicção de que o nosso testemunho é o melhor que o povo, que a população, que o Rio de Janeiro pode observar. Irmãos, quando nós começarmos a entender que nós estamos aqui com um propósito, com a missão de levar a palavra de Deus aos corações, não vai precisar fazer muita coisa não. As pessoas virão até nós, as pessoas irão observar, e virão, e entrarão na casa de Deus, e se renderão ao Senhor Jesus Cristo. Não vai ser por nada, mas vai ser pelas nossas atitudes. Não vai ser por eu falar demais, mas será apenas, como Paulo fala, quando nós exalarmos o bom perfume de Cristo. É gostoso, né? Quando você passa por uma pessoa, que a pessoa está com aquele perfume maravilhoso, quando você abraça alguém, você sente aquele cheiro. Eu gosto de abraçar minha esposa, ela gosta, ela andou comprando uns perfumes gostosos, irmãos, mas ela mandou ficar quieta. Mas é tão gostoso quando você abraça e sente aquele cheiro gostoso. É assim que a nossa vida deve ser, exalar o bom perfume de Cristo. Sabe, quando você passar por o corredor dessa igreja aqui, as pessoas olham para você: esse camarada está cheirando a Cristo, esse camarada está parecendo-se com Cristo. Ou será que vai falar outra coisa? Sabe, Pedro, ele chama a nossa atenção exatamente para isso. E olha só, que aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase quantas mil almas? Quantas vidas você e eu temos impactados através das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa comunhão com Deus e com a igreja? Quantas vidas, quantos nós temos levado ao pé da cruz de Cristo, para que eles possam entender a palavra de Deus? Há outra observação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é o versículo 42, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos
e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Hoje pela manhã, quando nós chegamos aqui, não tivemos a nossa EBD, e aqui na frente, tinha um grupinho de irmãos, falando da vida dos outros. Não, eles estavam orando, mas muitos de nós começamos a chegar, a tomar assento, e ao invés de se juntar a eles, na comunhão, na oração, nós ficamos conversando, espalhado pela igreja de Cristo. Eu entrei, fui ali para o gabinete, comecei a orar, comecei a falar com Deus, para que tudo que acontecesse hoje aqui, irmãos, fosse para a glória de Deus. E eu já tinha certeza de que tudo que iria acontecer aqui não iria fugir do controle do Senhor Jesus, porque Ele está no comando de todas as coisas. Se eu estou aqui, é porque Ele permitiu. Se você, amado, está aqui, é porque Ele permitiu. Nós andamos preocupados com tantos afazeres dessa vida. Nós estamos igual Marta e Maria. Maria prostrou-se aos pés do Senhor, adorou ao Senhor, serviu ao Senhor com a sua vida. Marta estava como? Andando para lá e para cá. Estava desconcentrada. Não estava atenta às coisas que estavam acontecendo à sua volta. E ainda foi reclamar de Marta, de Maria. Senhor, fala com ela. Eu estou aqui, ocupada, fazendo comida, limpando a casa, para te dar um melhor, para te receber melhor, e ela está aí nos teus pés, não faz nada, né? Lembrei-me essa semana eu estava conversando com uma pessoa, disse que um pastor estava na varanda de sua casa, estudando a palavra, aí um irmãozinho da igreja passou, falou assim: ó, pastor, está descansando, né? Aí o pastor falou: não, irmão, estou trabalhando, estava estudando a palavra. Aí daí a pouco o irmão voltou da rua, dos afazeres, e o pastor estava lá no jardim, aparando as plantas, limpando. E aí, pastor, está trabalhando agora, né? Não, irmão, agora eu estou descansando. Sabe, irmãos, qual é o seu conceito de trabalho, de ocupação? Como você tem visto as coisas de Deus? Nem sempre, quando você está fazendo, eu gosto de falar o seguinte: nos meus dias de folga, daqui do exercício de folga, né? Quando eu estou fazendo, quando eu estou de folga, né? Que é segunda-feira geralmente, eu gosto de fazer uma outra coisa na minha profissão. Vou fazer, me ocupo pela manhã, vou lá, faço, lá eu estou conversando, estou interagindo, mas eu estou de folga. Eu estou trabalhando? Não, estou de folga. Eu estou trabalhando quando eu estou na atividade do exercício do ministério pastoral. Quando eu estou lá fazendo uma visita, quando eu estou lá socorrendo o irmão, quando eu estou trazendo uma palavra da parte de Deus, sabe? A atividade, as nossas atividades são diferentes, os nossos trabalhos são diferentes. Tinha um sonho na vida de ser médico, não consegui, mas Deus me colocou para cuidar de vidas. Como é que pode? Deus tem um propósito para todas as coisas que Ele faz na sua vida, e na minha também. Os meus sonhos só serão realizados se Deus permitir. Perseverar, estar firme, com um propósito. Qual foi o propósito para que Deus te chamou? Qual foi o propósito que você entendeu que foi chamado, que você recebeu do Senhor? Irmãos, ter comunhão, ter tudo em comum, andar na mesma direção, compartilhar do mesmo sentimento. Qual é o sentimento que você vem para a casa do Senhor? É de adorar a Deus, é de servir a Deus,
é deixar o seu coração ser quebrantado pelo poder do Espírito Santo. Quantas músicas, né, são entoadas antes da palavra de Deus? Para quê? Qual é o significado disso? Sabe, irmãos, uma melodia, ela tem a capacidade de mexer com o seu coração, mexer com o seu sentimento. Quando as músicas são tocadas, são cantadas aqui, são entoadas aqui, é para que você e eu sejamos mexidos, sejamos quebrantados pela melodia, para quando a palavra de Deus for pregada, ela encontre um lugar no seu coração e no meu coração. Antigamente nós tínhamos músicas que mexiam com o nosso coração, e quando a palavra de Deus era pregada, quanta gente choravam pelo poder da palavra de Deus. Hoje nós estamos tão insensíveis, nós estamos com o coração tão endurecidos, que nós já não se emocionamos mais com a palavra de Deus. Fico feliz quando eu vejo o irmão Ricardo acabar de orar aqui, e eu olho no rosto do irmão Ricardo e há lágrimas descendo dos seus olhos. Sabe, irmãos, esse deve ser o sentimento de todos nós, quando nós falarmos com Deus. O nosso coração tem que estar amolecido, os nossos sentimentos têm que estar aflorados, e as nossas lágrimas é preciso descer muitas vezes, porque nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que criou você, que permite que você realize muitas coisas na sua vida para a glória do nome dele. Essa palavra, ela vem mexendo muito comigo, e quando lá no versículo 44 e 45 fala assim: todos os que creram estavam juntos, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, caminhando na mesma direção. Qual é a direção que você tem caminhado? O que você tem colocado como meta em sua vida? Será que você tem permitido que o nosso Deus, que o Senhor, seja Senhor de sua vida, dos seus negócios? Será que você tem pedido orientação ao Senhor quando você vai fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão? Decisões espirituais se toma na presença de Deus. Decisões espirituais se para ouvir a voz de Deus. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos mudar a visão do mundo para melhor. Sabe? Eu não estou falando que você precisa se desfazer de tudo aquilo que você tem, mas que você precisa olhar para o seu irmão com o olhar que Cristo olha para você, com amor, com compaixão, com misericórdia. E era isso que acontecia naquela igreja, a igreja primitiva. Creio que nós podemos falar que a igreja de Cristo, ela começou a funcionar a partir daquele momento do Pentecoste, onde os apóstolos começaram a ensinar como devemos agir. Sabe, precisamos voltar ao passado, precisamos voltar ao primeiro amor. Como é gostoso quando você vê uma pessoa entendendo a palavra de Jesus Cristo, entendendo a mensagem de Deus, que ele aceita Jesus. Sabe o que eles falam? A primeira coisa que eles falam: eu quero trabalhar na obra do Senhor. Parece que o tempo vai passando, parece que nós vamos ficando mais cascudo na presença do Senhor e vamos esquecendo o primeiro amor.
vamos deixando de fazer as coisas de Deus, de fazer a obra de Deus, de cumprir o mandato do Senhor. Essa semana eu recebi um telefonema de uma irmã que me ligou, aliás, essa semana foi ontem, pela manhã, e a irmã, ela mandou que eu botasse numa determinada emissora que estava tocando músicas, hinos antigos, e eu senti que, quando a voz daquela irmã, que botou até para eu ouvir uma música que estava tocando, ficou embargada, porque ela me falou que ela estava sentindo como se estivesse na igreja do Senhor. Irmão Hélio de Carvalho, outro dia cantou uma música aqui no culto de quarta-feira. Irmão, que coisa linda. Será que você se emociona quando você escuta um louvor na presença do Senhor? Será que você ainda está sensível quando você lê a palavra de Deus, de maneira que ela vem transformar as suas atitudes, o seu pensamento? Quando eu olho para essa parte da palavra de Deus, que diz o seguinte: vendiam suas propriedades de bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão, de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Há um segredo para isso. Há algo que nós precisamos estar atentos para isso. Não é você, irmão, deixar de ter a sua vida, mas é você compartilhar do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe, é você permanecer na visão de Cristo. E a visão de Cristo é a visão com compaixão. Lembro-me, permita-me uma referência, uma experiência, quando eu cheguei nessa igreja, no ano de 1984, nós começamos uma caminhada na presença de Deus aqui. Eu ainda tinha cabelo, gente, pouco, mas tinha, era mais do que isso, né? A Bianca está falando que faz muito tempo. E eu lembro-me que um dia, pela manhã, o pastor Davi Gomes, parece que até meu tio, não sei, de repente, né? É Gomes igual. Ele, num culto de missões, ele pregou uma mensagem missionária, e foi ali a primeira vez que eu senti o desejo de me preparar para compartilhar da palavra de Deus. E eu fui à frente, eu vim à frente, e nós oramos, e eu chorei muito. Eu não sou de chorar, sou forte, né? Sou macho, diz que macho não chora, homem não chora, mas eu estava chorando muito naquele dia. E a partir daquele momento, irmãos, eu comecei a participar dos trabalhos da igreja, dos evangelismos da igreja. Nós tínhamos um tema na junta de missões. O tema era o seguinte: a solução é Jesus Cristo. Quantos lembram desse tema? Ó, que bênção, né? Tem bastante gente. A solução é Jesus Cristo. E a palavra de Deus, a mensagem que nós pregávamos era essa: a solução é Jesus Cristo. Mas parece que com o passar do tempo, com a modernidade, as coisas caíram no esquecimento, e nós não estamos mais anunciando que a solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo continua sendo a solução para todos os problemas que nós temos da vida. Sabe,
hoje nós trocamos a roupagem, mas nós trocamos a forma de evangelizar. Nós temos uma visão diferenciada. Antigamente, nós saíamos daqui às 15 horas para fazer um ar livre, nas comunidades, nos bairros vizinhos. Hoje, como é que está sendo isso? Hoje nós temos o Pulse Food, que é ali na praça. Lembro-me que uma vez estávamos aqui na praça, num culto, à tarde, quando de repente, ali funcionava, onde é a pastelaria do Chino, ali funcionava um restaurante chamado Gata da Vila. Parece que alguém foi ali querer pegar um dinheiro emprestado e saiu um tiroteio ali, e o povo da igreja estava ali. De repente os irmãos se ajoelharam para orar. Não, foi com medo das balas mesmo. Mas nós estávamos ali, era a forma de evangelizar. Hoje nós temos o Pulse Food, hoje nós temos pequenos grupos que é de casa em casa, semana inteira, semana toda, a palavra de Deus sendo levada. Essa semana eu fui no F1, sexta-feira, e ali tinha duas figuras, duas senhoras, muito interessante, duas irmãs, e ali a gente pôde compartilhar da palavra de Deus. Eu pude dar um abraço naquelas duas senhoras, brincar com elas, mas a palavra de Deus foi pregada, foi levada, foi ensinada. Irmãos, nós precisamos voltar, não às coisas velhas do passado, mas usar a nossa atualidade com o mesmo amor que nós fazíamos antigamente, com a mesma verdade, com a mesma vontade de que a palavra de Deus seja levada aos corações. Compromisso nos ensinamentos da palavra. Tenho brigado muito que nós temos uma revista da Escola Bíblica Dominical e muitas vezes nós levamos para casa e nós não fazemos as lições. Será que é apenas para termos um número ou é para nós estudarmos? Para nós compartilharmos da palavra? Irmãos, aprender da palavra de Deus. Há texto sugerido da palavra de Deus nessa revista, em que você e eu, nós precisamos tirar as nossas dúvidas. Ou vocês acham que eu sei tudo? Não, pastor Pedro que sabe tudo. Não, eu digo que não, ele também não sabe, mas ele ainda pesquisando. Nós precisamos pesquisar dentro da palavra de Deus. Por isso, quando nós estamos estudando, nós estamos descansando, nós estamos trabalhando, viu? Talvez quando você esteja no jardim, Pedro, tem jardim não, né? Pedro não tem jardim, sabe o que é bom? Ele esteja descansando. Então, irmãos, perseverar na doutrina, unânimes, ter o mesmo pensamento, ter o mesmo sentimento, ter a mesma vontade de servir a Deus, andar da mesma forma, não é se vestir igual, mas é ter o mesmo sentimento, o mesmo propósito. O meu propósito aqui é ver o nome do Senhor Jesus Cristo exaltado, é levar a palavra de Deus aos corações que precisam. Esse é o meu objetivo, e eu creio que deve ser o seu, meu amado, minha amada, deve ser o objetivo da igreja de Cristo. E vocês verão que Vila da Penha será um bairro transformado para a glória de Deus. Tem que começar em mim, tem que começar em você, meu amado. Por isso que Pedro fala: arrependei-vos, convertei-vos, mudai a vossa atitude, mudai os vossos pensamentos, a maneira com que você está andando. Você precisa mudar a sua atitude. Eu preciso mudar a minha atitude. Eu preciso valorizar a palavra de Deus, os ensinamentos dos apóstolos, perseverar na doutrina do Senhor Jesus Cristo. É isso que a igreja de Cristo
precisa fazer. Está firmada na palavra, está atenta às coisas que estão acontecendo. Jesus Cristo, Deus tem falado aos nossos corações, e nós estamos como Marta, preocupado com os afazeres dessa vida. Maria escolheu a melhor parte. E você? E eu? Temos escolhido a melhor parte? Deus, Ele te convoca hoje, te convida hoje, para você colocar as suas preocupações nas mãos dEle, colocar as suas ansiedades nas mãos dEle, e Ele irá resolver os seus problemas. Não sou eu, não é o irmão Ricardo, mas é o Senhor Jesus, o Deus desta igreja, o Deus do nosso Brasil, o Deus da nossa nação. Há um hino que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que o tem por Salvador. E o Salmo também fala isso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nessa manhã possamos refletir qual é o nosso papel, qual a missão que nós recebemos do Senhor, se nós estamos realmente envolvidos com a missão de Cristo, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado em nossas vidas. Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus possa realmente tocar em nossos corações, para que haja mudança de mente, de atitude, de sentimento, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus? Pai querido, nós queremos te glorificar, ó Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz, e é através dela, Pai, que nós chegamos a uma consciência limpa, que precisamos mudar as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe cada vida que aqui está nesta manhã. Deus, que nós possamos nos comprometer contigo, nos arrepender a cada dia, a cada manhã, e mudar, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Deus abençoe o restante desta celebração. Seja, Senhor Deus, com o nosso culto da noite também. Que, ó Deus, ao estarmos aqui nesta noite, possamos, ó Deus, com o mesmo sentimento, participar da tua palavra.